A Alemanha, uma das maiores, se não a maior potência do futebol mundial, está em crise. Bora mergulhar na história por trás dessa queda que chocou todo mundo. Olha só que contraste. Há pouquíssimo tempo, a Alemanha estava lá no topo do futebol mundial. Agora, a seleção encara uma crise de identidade que ninguém nunca viu antes. E essa frase, dita na Alemanha, captura perfeitamente o sentimento da nação. É um pesadelo que parece não ter fim, se repetindo depois de 2 eliminações seguidas em Copas do Mundo. A grande questão é essa: como é que um time tão lendário, tão histórico, chegou no seu pior momento na história das Copas? Para a gente poder entender essa queda, a gente precisa voltar um pouco no tempo, sabe? E ver como a história, uma história bem única da Alemanha, acabou forjando a identidade desse time. É que a história do futebol alemão e a história do país, elas são uma coisa só. Uma história marcada por divisão e depois por reunificação. Pensa só, depois da Segunda Guerra Mundial, a divisão da Alemanha era tão, mas tão profunda, que isso se refletia até no futebol. Não existia uma, nem duas, mas 3 seleções alemãs diferentes em campo. E o ponto máximo dessa divisão toda aconteceu em 1974. A Alemanha Ocidental e a Oriental se enfrentaram num único jogo oficial da história entre elas. Uma partida com uma carga política gigantesca em plena Guerra Fria. E o mais incrível é que a Alemanha Oriental venceu aquele jogo histórico, mas foi a Ocidental que se recuperou da derrota e acabou ganhando a Copa do Mundo. Isso mostra perfeitamente a resiliência do time, uma marca que ia definir suas maiores vitórias. E essa capacidade de se reerguer, de dar a volta por cima, se transformou num legado de vitórias icônicas. Foram elas que definiram o que é o futebol alemão. A primeira dessas vitórias veio em 54. Foi algo tão, mas tão inesperado que ficou conhecido como o Milagre de Berna. Ajudou a restaurar o orgulho de uma nação inteira. Décadas depois, a história se repete, de certa forma. Outra vitória em Copa do Mundo, em 1990, veio junto com um momento crucial, a queda do Muro de Berlim. O futebol, de novo, unificando a nação. Olhando o quadro geral, a Alemanha chegou a um recorde de 8 finais de Copa, venceu 4 delas. Isso consolidou o status do país como um verdadeiro titã do futebol. E o auge, mas o auge mesmo dessa dominância toda foi a Copa de 2014, imortalizada por esse placar aqui. Um placar inacreditável contra o Brasil, país sede. E tem mais. Naquela mesma goleada histórica de 7-1, um recorde individual foi quebrado. O atacante Miroslav Klose marcou seu 16º gol em Copas, se tornando o maior artilheiro da história do torneio. Mas parece que o ponto mais alto daquela vitória de 2014 pode ter guardado ali as sementes da crise de hoje. Depois de 2014, as análises começaram a apontar uma mudança cultural perigosa. A autocrítica foi trocada pela arrogância e os pilares que sustentavam o sucesso, como a mentalidade forte e a defesa sólida, começaram a desmoronar. E claro, essa corrosão da cultura do time foi direto para o campo, para o desempenho da equipe. Especialmente na dificuldade de ser decisiva quando mais importava. Esse gráfico da Copa de 2022 mostra o problema de forma bem clara. Uma diferença gritante entre as chances criadas e os gols que de fato saíram. É o retrato de um time que perdeu aquela precisão cirúrgica. O problema, então, era duplo. De um lado, um ataque que criava, mas não finalizava. Do outro, uma defesa que não conseguia segurar. É uma combinação letal para qualquer time, né? Por isso, a solução parece não ser só trocar jogador ou esquema tático. A crise pede uma reinvenção de verdade, uma reinvenção da própria identidade da seleção alemã. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Para uma nação que historicamente se definiu pela resiliência, pela capacidade de se reinventar, talvez essa crise de agora seja o seu teste mais importante até hoje.